Gostou, né, Hanan? Vocês estão felizes? Você pode aplaudir a Jesus? Cara, que incrível estar com vocês uma semana depois da praia. E aí, já descansaram? O corpo já está bem? A febre abaixou? A voz voltou? Gente, eu estou melhorando, graças a Deus. Uma tosse aqui, outra ali, mas está tudo bem. Realmente nós vivemos dias incríveis em Barra Velha. Foi fantástico tudo que nós vivemos ali. E nós temos certeza que esse acampamento, assim como todos os outros, né? Mas esse tem um lugar especial na nossa mente, no nosso coração, nas nossas memórias. E eu quero falar para você, se você está aqui hoje pela primeira vez, você é tão bem-vindo, nós estamos tão felizes com a decisão que você tomou de estar aqui com a gente. Nós costumamos dizer que este lugar é um lugar proibida. Muito bom, então se você não é perfeito, você está no lugar correto, porque nós acreditamos no poder do Evangelho, que pode transformar qualquer pessoa e levar a ser mais parecido com Jesus. É isso que nós acreditamos, é isso que nós vivemos, é para isso que nós estamos aqui, por Jesus e por pessoas. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, eu quero começar falando sobre algo que talvez você já viu acontecer ou aconteceu com você. Você já notou que quando a gente não valoriza algo, ou não tem um entendimento sobre o valor daquilo, você não recebe aquilo como deveria receber? Por exemplo, eu tenho 2 filhos lindos, Clarinho e Miguel, e um terceiro, que está vindo ao caminho aí, gente, então esteja orando por nós, fazer 3 filhos, olha que coisa mais linda, a van já está sendo preparada. Mas, quando a Clara e o Miguel eram bem pequenos, e chegava a época de Natal, aniversário, Dia das Crianças, eles recebiam presentes, ok? E assim como grande parte das crianças, elas precisam de uma ajuda para entender o nível daquele presente que elas estão recebendo. Quantas vezes, por exemplo, no Natal nós enfrentamos filas, disputa por brinquedo em loja, e para a criança tudo é normal, tudo é fácil, tudo é barato, tudo é acessível. Quando eu era criança, eu pedi uma coisa para meu pai, ele falava, não tem dinheiro, ele falava, não, dá um cheque. Agora mudou, falou uma coisa, não, agora não dá. Não, faz um Pix, como se cheque, Pix, cartão não fosse dinheiro. Mas a criança, ela não tem ideia de todo o valor envolvido que está naquilo, que ela tanto quer. E por isso, muitas vezes, ela não valoriza aquele presente como realmente ela deveria receber. Na cabeça da criança, muitas vezes, aquilo é somente mais um brinquedo. É uma outra roupa, é um outro presente. Está acostumado a ganhar presente? Sabe o que eu descobri? É que mesmo que eu coloque tudo de mim nesse presente, o meu melhor, se não houver uma compreensão clara do valor daquilo, de onde veio, de quanto custou, ela pode tratar, meus filhos podem tratar, ou qualquer outra criança pode tratar aquilo como apenas algo comum. Quantas vezes eu não vi meus filhos receberem um presente, daí talvez você já tenha visto isso acontecer, eles amaram, eles brincaram, a gente sacrificou para poder comprar aquilo lá, mas passaram 2 minutos e deixaram o brinquedo do lado e começaram a brincar com a caixa do brinquedo. Falei, cara, custou 200, 300 reais o brinquedo, eles estão brincando com a caixa, com o lacinho. E você fala, nossa, se eu soubesse disso, eu tinha comprado a caixa, né? Porque seria muito mais barato que caixa cara. Então, como pai, meu papel é ensinar que aquilo tem valor. Você pode brincar com a caixa? Você pode até brincar com a caixa, mas esse não é o principal. Sabe, o que está realmente dentro da caixa é o que importa. Então, muitas vezes, o presente, o que é essencial, foi desprezado e deixado de lado. Deixou de lado o que realmente importa. E sabe por que eu estou falando disso? Porque eu descobri que quando Deus nos dá uma visão, um sonho, um propósito, um chamado, muitos de nós tratamos isso como coisas baratas, ou seja, apenas como caixas, envelopes, laços, enfeites. Muitos de nós não têm um entendimento sobre o real valor que aquilo tem que Deus está nos dando. É por isso que eu não saio compartilhando com todo mundo, com qualquer pessoa, aquilo que Deus fala comigo. Sabe por quê? Porque todo mundo não sabe como tratar aquilo. Eu não posso permitir que o que Deus me mostrou seja colocado como algo sugestivo que pode um dia vir a acontecer. Não! Ele vai acontecer. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Ele mostrou, Ele vai cumprir. E por isso, tudo que Deus me disse é valioso demais para eu deixar guardado, de lado, jogado. O problema é que muitos estão vivendo suas vidas deslumbrados com os enfeites, com os pacotes, com os laços, com as caixas, enquanto o verdadeiro presente valioso que Deus te deu está sendo deixado de lado. Sabe, não importa se as pessoas não consigam enxergar aquilo que Deus te deu.
Eu sou responsável. Eu sou responsável por me manter comprometido com o meu propósito. Eu sou responsável por manter o real valor daquilo intacto, manter aquele valor vivo dentro de mim. Quantas vezes nós nos esquecemos durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, aquilo que Deus tem revelado aos nossos corações? Sabe, nós acabamos de passar dias incríveis em Barra Velha. Foi fantástico, não foi? Sabe, nós vimos Deus se manifestando desde o primeiro dia, cara. A primeira reunião, geralmente a gente não espera aquilo acontecer. A gente espera aquilo acontecer a partir do domingo de manhã. Mas já na sexta-feira à noite, o culto acabou e a gente continuou lá mais de 1 hora, louvando. Sabe, pessoas foram tocadas, curadas, transformadas. É como se Deus tivesse invadido a alma da pessoa e tirando tudo que estava aprisionando ela, tudo que estava deixando ela presa ali. Deus nos deu uma palavra. Eu quero compartilhar com vocês que não puderam estar com a gente. Quem esteve no acampamento, qual era a palavra que Deus nos deu? Vocês vão fazer passar vergonha, né, gente? Qual foi a palavra? É muito bom, âncora, gente. Deus falou com muitos ali, mas a minha pergunta para você é: para você que esteve ali, para você que não esteve, porque você ouve uma palavra toda semana, você ainda acredita no que Deus te disse na semana passada? Você ainda vê aquilo como algo valioso? Ou você ainda está ancorado em Jesus? Sabe, Jesus é nossa âncora. Os nossos relacionamentos, os nossos empregos, os nossos sonhos, os nossos recursos, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, os nossos amigos, a nossa família, não tem peso suficiente para segurar a tensão e nos dar suporte em tempos de crise. Jesus é o único que pode nos manter firmes, alicerçados e seguros em meio às tempestades, em todas as fases da nossa vida. Mas sabe, o nosso maior desafio é manter aquilo que Deus disse e preservar o seu real valor nas nossas vidas. Você recebeu uma palavra na semana passada, âncora. Você vai receber uma palavra hoje. Mas muitos podem achar que essa palavra que você vai receber hoje é a mesma coisa que você vai ouvir num podcast favorito seu na segunda-feira. Sabe, nós temos que parar de confundir as coisas e achar que tudo é a mesma coisa. Nós temos que parar de achar que todos os caminhos levam a Deus. Sabe, nós temos que saber discernir o que é marketing do que é um milagre. Nós temos que saber diferenciar aquilo que me faz sentir bem e que me dá risada, que é aquilo que eu estou super legalzão, daquilo que realmente aumenta a minha fé e me deixa mais parecido com Jesus. Sabe, quando você traz valor à visão ou à palavra que Deus te dá, isso muda a maneira como você a trata. Por isso o título da mensagem de hoje é: marque as minhas palavras. Você pode repetir comigo? Marque as minhas palavras. Essa mensagem de hoje, cara, é uma chave, realmente é uma chave. Se você realmente viver tudo isso, cara, você vai viver, cara, tudo que Deus te deu, de uma maneira tão espetacular, que você fala, cara, e parece que é algo milagroso, que é algo que ninguém disse. Mas a nossa vida é são feita de processos, de fases, de passos. O problema é que a gente já quer ir para a última fase sem passar pela primeira. A gente nem... Sabe quando você instala um jogo novo? E você não tem nem a paciência de ver a introdução para saber o que está falando nele? Se pudesse, já craqueava, já ia para o final para zerar. Que graça tem? Sabe, eu acredito que tudo que nós fazemos, pelo menos é o que nós deveríamos fazer, deve ser feito de acordo com o nosso propósito, de acordo com o nosso chamado, daquilo que Deus nos colocou em nós. Mas, e quando eu não sei qual é o meu propósito? Porque essa é uma das coisas mais difíceis que eu acredito, é saber qual é o propósito, não é verdade? Mas eu te pergunto, você não sabe qual é o seu propósito, ou você faz de conta que você não sabe qual é ele? Você ignora ele? Porque existe uma diferença entre você não saber e você ignorar aquilo que você sabe. Tudo começa, percorre e termina em Deus. Agora, se você não está alicerçado em Deus, como você vai saber qual é o seu propósito? Ele é o dono do propósito. O problema é que nós temos tentado descobrir o nosso propósito, buscamos respostas nas nossas amizades, nas redes sociais, em trends, e aí você sabe porque sua vida não vai para frente. Mas o meu TikTok falou que eu ia dar certo fazer isso. É? Ele morreu por você na cruz? Então eu acho que ele não sabe qual é o seu propósito.
sabe? Muitos não vivem o seu verdadeiro propósito porque não dão o primeiro passo. E sabe qual que é o seu primeiro passo? O seu primeiro chamado? Que você é filho. O primeiro chamado de todo cristão, de todo aquele que tem Jesus como sendo seu único e suficiente Salvador, é entender que você é filho amado, sabe? Agora, se eu não entendo isso, se essa não é uma verdade na minha vida, e eu falo sobre uma real compreensão da minha identidade de filho, se eu não compreendo que eu sou filho, cara, meu próximo passo não existe. Não porque Deus é ruim, Ele não vai te falar, mas porque mesmo Ele te falando o seu próximo passo, você pode não acreditar nele. Um passo é consequência do outro. O reino de Deus é formado por filhos e filhas. É por isso que tudo aquilo que Deus me diz tem um alto valor, porque é o meu Pai que me diz. Sabe, enquanto eu não receber esse meu primeiro chamado, e não entender realmente que eu sou filho, e que eu não tenho que fazer nada em troca para poder ser bem aceito, eu sou filho. Eu não amo a Clara e o Miguel porque quando eles me obedecem, quando eles tiram boas notas na escola, eu os amo porque eles são meus filhos, porque eu gerei os meus filhos. Mas se eu não entender isso como algo valioso, nada depois disso vai ter valor. Tudo apenas será como caixas, laços, embrulhos e laços. Deus pode até falar coisas lindas e profundas da sua alma, mas porque você não entende aquilo como realmente Ele é, você acaba se distraindo então com tudo que está ao seu redor. Fica à deriva e deixa realmente de lado tudo o que importa. Faz sentido isso para vocês? Sabe? É por isso que nós temos que marcar as palavras de Deus, se necessário até mesmo no seu bloco de notas, tudo que Deus fala com você, porque nós temos a tendência de esquecer, de apagar, de deletar, de excluir da nossa mente, dar um branco. Cara, eu nunca vi como cristão tem amnésia. Deus falou hoje, amanhã você já esqueceu de novo. Então para você não esquecer, grava, daí você lembra. Olha que coisa boa, dica, chave de ouro. Deus falou, eu marco o que Ele falou. Porque a palavra dele diz, se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. O que Deus diz tem valor inestimável. Tudo que Deus faz é pensando em pessoas. Talvez Deus tenha te dito coisas e talvez não faça sentido para você hoje. Talvez Deus está falando com você durante essa ministração, ou enquanto você está indo para a sua escola, faculdade, enquanto você está ouvindo uma canção. Muitas vezes você fala, cara, que coisa louca, mas marque as palavras dele. Talvez não é para hoje, mas talvez daqui 10, 15 anos, para os seus filhos. Você já parou para pensar nisso? Moisés, quando estava lá no monte, recebendo os 10 mandamentos, os 10 mandamentos não eram somente para Moisés ou para o povo de Israel, era para todos nós. E porque Moisés marcou as palavras, nós conhecemos os 10 mandamentos até hoje. O que Deus tem dito para você? O que Ele tem falado com você? O que Deus já te disse que você se esqueceu? E eu quero ler um texto com vocês, está em Abacuque 2, por isso abra a sua Bíblia, o aplicativo na versão que você mais gostar, ou também acompanhe pela projeção, Abacuque 2, 2 e 3. Diz o seguinte, e o Senhor Deus disse, escreva em tábuas, o quê? A visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar para que você possa ser lido com facilidade. Em outras versões fala que você possa ser lido até mesmo que alguém passe correndo por ela, consiga ler. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Para ficar mais claro o que eu quero dizer, eu quero que vocês assistam esse vídeo.
Coisa mais lindinha, né? Todo mundo tá com o seu celular aí? Pega o seu celular agora, abre a câmera dele, e você tira uma foto minha, tô brincando. Eu vou dar uma chave importante para vocês hoje. Eu quero que vocês registrem isso, vai aparecer no LED. Você vai aprender como você marcar as palavras de Deus na sua vida. Orar, escutar, receber, acreditar. Esse é um processo que vai transformar a sua vida se você realmente seguir o que ele está falando. Oração, eu oro, eu escuto, eu recebo e eu acredito. Sabe? Essa é uma chave valiosa demais para você não guardar com você. Talvez você fale assim, cara, o pastor está doido, eu não quero tirar foto, não vou guardar não. Depois eu pego, está tudo bem. Mas eu quero falar sobre esses 4 pontos com vocês, essas 4 etapas. A primeira é orar. Eu sei que talvez você já tenha ouvido dezenas de mensagens e ministrações sobre oração. Nós mesmos ministramos a primeira série de mensagens aqui desse ano sobre oração. Quem se lembra do exemplo da porta, que a gente ficava abrindo e saindo pela porta? Lembra eu e o Eliel ali com um saco de lixo, carregando para tudo que é lado? Então vocês já ouviram sobre oração, correto? Então vocês são fera em oração. Então eu vou escolher alguém de vocês aqui para poder ministrar um pouco sobre oração. Quem quer? Essa hora que todo mundo desvia o olhar, né? O pessoal já tudo assim para mim, ó. Eu aqui, o pessoal lá. Eu venho para cá, o pessoal vira a cara. É brincadeira, gente. Eu não vou chamar vocês, eu não vou constranger vocês. A verdade é que oração é uma base. Ela é o meio onde tudo começa. É na oração que nós recebemos o direcionamento. É na oração que nós conhecemos a voz de Deus. Oração é relacionamento. É o que nos mantém conectados a Deus Pai. Por isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17: orem continuamente. Esse é um versículo que você consegue decorar facilmente. É só isso. Orem continuamente. Ou não pare de orar. Ore sem cessar. Aí escolhe a sua versão, decora, e aí você já ganhou uma gincana bíblica. Olha, fantástico. Tem outro também, Jesus chorou. Fantástico também. Tem outro, e cada um foi para sua casa. Também é fantástico. Versículos que mexem demais comigo, sabe? Mas como nós já aprendemos, a oração é o lugar mais seguro que eu posso estar. Ali é lugar seguro porque eu posso aprender coisas novas, eu vou receber os próximos passos que Deus vai me dar, eu vou desenvolver intimidade e eu vou aprender a ser filho. É como no vídeo que nós acabamos de assistir. Aquela mamãe passarinho ali, ela procurou um lugar seguro e durante vários dias ela preparou aquele ambiente para que pudesse ser um ambiente correto para poder botar os seus ovos. Ela deixou tudo preparado para que seus filhotes pudessem nascer no melhor ambiente possível. É isso que a oração faz. Ela cria o ambiente ideal, onde o tempo para, onde o nosso coração se acalma e onde a atmosfera muda. Sabe, não muda porque eu estou ali, mas por causa de quem está ali. Muda porque Deus está. Onde Deus está, onde o seu Espírito está, não é possível as coisas se manterem do mesmo jeito. Quando Deus cria a terra, havia caos. Mas a partir do momento que Ele entra, o Espírito de Deus entra, as coisas começam a ter ordem. Porque essa é a natureza do nosso Deus. Talvez a sua vida hoje seja um caos. E talvez a solução para o caos da sua vida só é não é você pagar as suas dívidas, não é você consertar o seu relacionamento. Tudo isso faz parte, sim. Mas se ela está um caos, você precisa daquele que transforma o seu caos. Aquele que muda a atmosfera onde você está. Mesmo quando você não tem o que dizer, mesmo quando faltam palavras, mesmo quando você está apenas com medo, com dor, angustiado, sofrendo, com dúvidas, a oração ainda continua sendo o lugar mais seguro onde você pode estar.
A oração é o lugar onde eu recebo a visão de Deus para a minha vida, os próximos passos. Sabe? Agora escute isso: não haverá palavras para serem marcadas, se elas não forem ouvidas. Não haverá os próximos passos, se você não der o primeiro. Não haverá visão, se não houver oração. Então nós chegamos no segundo ponto, que é escutar. Essa é a segunda etapa do processo. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. Muitos de nós estamos apenas ouvindo, mas nós não estamos escutando o que Deus tem dito. Deuteronômio 28:1 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos para a aula de gramática. Quem aqui vai prestar Enem esse ano, gente? Levanta a mão. Ninguém? Eita! Quem vai prestar prova? Vai fazer prova na escola? Tá na dúvida, Hannah? Vai ter prova, é essa parte que ninguém te falou, né? Vai ter prova. Vai ter prova, Gabriel. Então, aula de gramática para vocês, quem sabe vocês vão bem. Ouvir é um verbo transitivo direto, olha que fantástico. Significa o quê? Entender ou perceber os sons pelo sentido do ouvido, da audição. Agora, escutar é um verbo intransitivo. Significa prestar atenção para ouvir alguma coisa. Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. E é além da sua vontade. Ouvir é um inconsciente consciente. Como assim? Deixa eu explicar. Imagina você andando pelo shopping, aquela muvuca cheia de gente, Natal, Dia das Crianças, liquidação. Você está tudo feliz ali, porque você acha que você vai economizar 70%, que já aumentaram 50% e estão te dando 20% só. Mas está tudo bem, o importante é você ficar feliz com o seu presente, certo? E você está no meio daquela barulheira toda, você vê uma criança chorando, berrando porque ela quer um pirulito, sendo que ela já está com outro na mão, mas a mãe não quer comprar outro para ela, porque ela queria ter as duas mãos ocupadas. No mesmo momento, ela está ouvindo uma mensagem no celular, enquanto ela responde para o amigo que ele quer cheddar no lanche ao invés de catupiry. Ou seja, você responde tudo de uma maneira inconsciente, porém consciente. É como se você estivesse no piloto automático. A maioria de nós anda no piloto automático. Quem dirige já sabe, né? Às vezes acontece tanto assim, eu estou dirigindo e falo assim, como que eu vim parar aqui? Eu saio de casa nesse falo, traz almoço, eu trago. Eu chego, eu passo do lugar, eu chego, eu falo, eu tinha que fazer alguma coisa. Daí eu fico buscando, Deus, o que era? Como que eu vim parar aqui, Deus? Eu não lembro de ter virado nessa rua. Deus é bom porque Ele nos guarda, Ele nos leva. Sabe? O mesmo é com Deus. Você está ciente da presença dEle aqui. Você sabe que Ele se move entre nós. Você sabe que Ele fala com você. Mas mais do que isso, Ele não quer que você apenas o ouça. Ele quer que você o escute. Porque diferente de ouvir, escutar é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção e entender o que está sendo dito. Quando você apenas ouve o que Ele diz, aquilo não tem valor para você. Você está apenas ouvindo. Sabe? Quando você escuta, você concentra intencionalmente. Você se concentra intencionalmente no que Ele diz. E o que Ele diz tem valor. Escutar requer mais do que ouvir. Ou seja, você tem que prestar atenção ao assunto. Você tem que entender do que se trata. Você tem que perceber o que foi dito. Você tem que sentir as palavras. Você tem que memorizar, você tem que guardar, você tem que marcar, você tem que levar em consideração e então agir. Portanto, a diferença entre escutar e ouvir é o que acontece com você logo após que você ouve. O texto de Deuteronômio que nós lemos agora fala que se vocês ouvirem atentamente, mas ele está usando como se fosse vocês escutarem, se vocês perceberem, se vocês entenderem. É aí que entra a nossa inteligência. Ou seja, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas pouquíssimas escutam o que realmente Ele tem falado. Isso tem a ver com execução. Aquilo que muda na minha vida é aquilo que escuto com interesse e atenção. A execução é a prova do que eu escutei. Sabe como saber se você escutou realmente o que Deus disse para você no acampamento? Quer saber? Me fala o que você fez de terça-feira até agora e eu falo se você escutou, se você ouviu. Alguém quer vir aqui falar? Misericórdia, né? Jesus me salva, não deixa o pastor olhar para mim. Não deixa o pastor olhar para mim, vira a visão dele. Sabe?
As minhas ações são consequência da minha audição. É por isso que a gente falou no acampamento, quando a gente tocou Sam Smith, olha isso, que pecado tocando Sam Smith no acampamento. Calma, foi no momento certo. Você tem que tomar cuidado com o que você ouve, porque tudo que você faz é em consequência daquilo que você está recebendo. Você está concentrado intencionalmente escutando o que Deus te diz, ou você está apenas ouvindo, respondendo e vivendo no piloto automático? Tudo que você faz no momento seguinte, ao receber uma palavra de Deus, ou seja, as suas ações, mostram se você escutou ou se você ouviu aquilo. Mostra se aquilo tem valor para você, ou se é mais alguma coisa na sua lista. Terceiro ponto, essa é a terceira etapa. Então primeiro, orar, escutar e receber. Sabe, nesse lugar seguro que é a oração, nós escutamos a voz de Deus e recebemos todo o nosso direcionamento. Nós recebemos a visão que Ele tem para nós. Mas sabe por que Deus nos dá uma visão? E quando eu falo de visão, eu estou falando, pode ser sonhos, propósito, chamado, missão. Porque sem visão as pessoas fazem coisas estúpidas. Sem visão você mete os pés pelas mãos. Sem visão você fica perdido. Sem visão você fica igual um ratinho correndo. Corre para todo lado, mas não sai do lugar. Cansa e fica ali, meu filho. Coisa triste. É assim que muitos de vocês estão. Cansados, porém paralisados. Sem visão você não se torna a sua melhor versão. Ninguém se tornou a sua melhor versão por acidente. Sem visão você não ganha campeonato. Sem visão você não constrói um relacionamento saudável e chega ao casamento e constitui uma família forte, equilibrada, amorosa. Sem visão você não se torna o melhor profissional da sua área. Sem visão você não consegue cumprir o seu propósito, o seu chamado. Ou seja, a visão que Deus tem para nós é o que me mantém firme no meu propósito. Vamos continuar o texto de Deuteronômio. Então, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires, ou seja, se escutares a voz do Senhor teu Deus, entendendo, recebendo cada palavra e confiando que aquilo é a verdade que Deus tem para a sua vida, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Você vai receber a sua visão, a visão de Deus para você. Que isso inclui propósito, que isso inclui coisas físicas, bens materiais, que isso inclui o seu futuro, isso inclui a sua família, os seus relacionamentos, o seu negócio. E ele continua: Deus os abençoará nas cidades e nos campos, Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, aqui foi para mim, boas colheitas e muitas crias de gados e ovelhas. Deus abençoará com boas colheitas e trigo, e a galera gosta mais de com muita comida, oh coisa boa. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Eita, Deus manda comida. Quando você lê isso, você já fica imaginando que está chovendo hambúrguer, né? Ou seja, quando eu passo o meu tempo com Deus, num relacionamento de maneira intencional, Ele fala, eu escuto com atenção e Ele me dá uma visão. Então eu tenho duas opções: acreditar ou não acreditar. E esse é o quarto e último ponto. Sabe, essa escolha só cabe a mim, só cabe a você. Ninguém pode decidir sobre o seu futuro. Seu pai e sua mãe podem até um certo limite. Você é responsável pelas suas decisões. Você é responsável pelo que você fala. Você é responsável pelo que você faz. Você é responsável pelo lugar que você frequenta. Você é responsável pelo lugar onde você vai após esse culto. Com quem você vai conversar coisas que... Bem, deixa quieto. Vocês já pegaram a visão, né? Sabe? Só cabe a você. É a mesma coisa que aconteceu com José. José teve que escolher se ele acreditava no sonho e na visão que Deus deu para ele ou não. Posso ser sincero com vocês? Posso? Muitos de vocês têm confundido o que é a visão de Deus e a sua própria visão como sendo a mesma coisa. Então muitos ignoram a real vontade de Deus, achando que o que Ele diz é coisa do diabo. Falou o nome que não pode falar. Cadê a intercessão para orar pelo pastor? Vocês se lembram quando Pedro e os discípulos estavam no barco? A tempestade veio, Jesus vem andando sobre as águas, e eles gritam com medo. E eu não vou imitar como fiz no acampamento. O que ficou no acampamento, fica no acampamento. Certo? Eles gritaram confundindo Jesus com um fantasma?
Já estou com vontade de falar, ó, tá vendo? Ó, não vou falar não, vai perder a voz. Sabe, naquela hora Jesus e o fantasma para eles eram a mesma coisa. Sabe, mas é muito isso, é o que vocês estão fazendo com a visão que Deus tem dado para vocês. O que é de Deus você acha que é do inimigo, e o que é do seu próprio coração você acha que é de Deus. Você confia no seu coração? Tem certeza? Mas ele é tão bom. Então por que você fala que você está com o coração quentinho? Porque eu não sei como que é um coração friozinho e um coração quentinho, né? Tem um peludo, que eu acho que o peludo é o quentinho, né? Porque aquece. Eu não sei. Tem uns de vocês que precisam de umas navalhas espiritual para dar uma... Olha o que a Bíblia fala sobre o seu coração. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda... Jeremias 17:9a. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto. Vai pelo seu coração. Faz sentido para vocês? Cara, hoje você precisa decidir no que você continua acreditando. Na sua própria visão, ou na visão que Deus tem dado para você. Nós precisamos marcar as palavras de Deus sobre nós. Sabe uma coisa interessante sobre isso? As palavras de Deus não são marcadas por fatos, mas por fé. Sabe por quê? Quando Deus te dá uma visão, quando Ele te dá uma palavra, ainda não está feito. Para você, aos seus olhos. Para Ele já está todo feito, mas para você não está enxergando ainda. Sabe, se Deus te disse para você entrar naquela faculdade, você pode confiar e pode entrar. Ainda não está concluída, você vai ter que estudar, você vai ter que ralar. Você não está vendo os resultados, mas se Deus disse, eu vou marcar as suas palavras. Talvez hoje você está desempregado, você está contando dinheiro para poder comer um lanche depois aqui do ano. Mas Deus te disse que você vai conseguir o melhor emprego na melhor empresa. É melhor você marcar as palavras dele. Marque as minhas palavras, é isso que Deus está te dizendo hoje. Talvez hoje você esteja doente, você já procurou por tantos médicos, você não consegue achar uma cura para você. Talvez você esteja se sentindo como aquela mulher do fluxo de sangue, mas Deus está te dizendo, a sua saúde será restaurada por completo. É melhor você marcar as suas palavras. Talvez hoje você esteja sofrendo ainda por causa de traumas lá na sua infância, e você carrega esse fardo pesado. Mas Jesus fala para você, traz o seu fardo e coloque sobre mim, porque o meu jugo e o meu fardo é leve. É melhor você marcar as minhas palavras. Mas eu não vejo, é isso mesmo. Você não vê, não está pronto. Por isso você precisa marcar as palavras dele. Se estivesse pronto, você não precisaria de fé. E ele não precisaria dizer. Hoje Deus quer te dar um recibo de algo que ainda vai acontecer na sua vida. Que pode acontecer na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, eu não sei. Mas escute isso. O que eu sei é que, se Ele disse, você pode confiar que Ele vai cumprir. Nós cantamos agora nessa última canção, que Deus nos chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Mas é ali que Ele me encontra. Por quê? Porque eu não tenho controle. Deixa o controle de lado. Muitos de vocês estão com medo de dar um próximo passo em direção ao que Deus te deu. Deus te disse para você fazer algo, mas você está relutando com aquilo, e você sabe o que eu estou falando com você. Até quando você vai seguir o seu coração, a sua cabeça, e o que os seus amigos da academia dizem para você? Por isso, marque as minhas palavras, diz Deus. Vocês estavam no acampamento ouvindo o testemunho da pastora Vanessa. O ano passado foi um dos anos mais difíceis da nossa vida. E Deus disse, eu vou trazer as chuvas de outono sobre vocês. Marque as minhas palavras. E nós acreditamos naquilo, nós cremos naquilo. Sabe, na Bíblia, chuva significa bênção. Isso era fevereiro, estávamos no verão. Aguardamos até o final de março, quando o outono chegava, lá, é Deus, cadê a chuva? Não veio a chuva como eu queria. Veio uma garoa no máximo. Chegou o final de junho, o inverno, cadê Deus, a chuva? Começou setembro e nada, tudo caminhando. Nós estávamos já a ponto de desistir, esquecer. Será que nós entendemos errado Deus? Será que Deus disse isso mesmo? Não é isso que a gente faz quando as coisas não saem do jeito que a gente quer? Mas Deus tinha dito. Será que nós confundimos a data? Será que não era esse outono? Era o outono do ano que vem? Deus queria 1 ano de provação? Será que nós teríamos que perder tudo novamente, mesmo que Deus tinha dito que nós não perderíamos nada? Então chegou o final de outubro,
E a chuva veio. Essa madrugada eu entrei para ver quando foi a data exata. Foi por próximo ali ao dia 25 de outubro, onde Deus respondeu. E tudo que Ele tinha dito se cumpriu. Mas pastor, outubro não é outono, é primavera? Eu sei. Deus errou a estação? Não, lógico que não, escute isso. Cara, Deus jamais erra. Ele tinha dado a palavra de Joel 2:23 pra gente. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. E nessa semana, nessa madrugada, estudando essa palavra, eu fui pesquisar mais sobre chuva. E na Bíblia, no texto original, a Bíblia fala sobre 2 tipos de chuva: temporã e serôdia. É isso? Serôdia? Chuva temporã é a chuva de outono. No outono é a época em que Israel saía para poder fazer a plantação. E a chuva tinha o objetivo de germinar as sementes. A chuva serôdia vem na primavera e o objetivo dela é fortalecer as plantações e preparar a terra para a colheita. Deus não erra, Ele mandou sim no outono uma chuva. Não como eu gostaria, porque essa chuva não era para a colheita, era para fortalecimento da nossa fé. E durante todo o tempo de seca, passou o outono, passou o inverno, chegou a primavera, e Ele supriu todas as nossas necessidades. Mesmo quando a gente achava que não ia ter mais jeito, mesmo quando a gente estava vivendo com escassez, com pouco, Deus se manteve firme, nós não perdemos nada. Deus não erra, Ele diz para marcar a sua palavra, porque ela é verdade e ela se cumpre. Sabe, eu não sei qual área da sua vida você precisa de uma chuva hoje, eu não sei o que Deus tem dito para você marcar, talvez você esteja desacreditado, mas eu estou aqui como prova vida. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Marque as minhas palavras. Vocês se lembram do vídeo do passarinho? Quando a mamãe passarinho chegou, ela procurou aquele lugar, aquela caixa. Ela ficou observando se aquele lugar era um lugar seguro para ela poder colocar os seus ovos. Então ela começou a trabalhar, preparar o ambiente para que ela pudesse botar aqueles ovos, antes que seus filhotes pudessem nascer. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Ele criou um lugar seguro na oração, e Ele prepara esse ambiente para que nós possamos ser gerados filhos. Mas enquanto assisti o vídeo eu fiquei pensando, por que ela escolheu um lugar tão grande? Por que ela cobriu com plantas, folhas e penas toda a caixa? Por que ela não ficou só naquele cantinho? Porque era só um espaçozinho que ela precisava. Ela precisava de menos de 1/4 do espaço daquele lugar todo. Sabe, muitas vezes nós sentimos assim, nós sentimos que o lugar que nós estamos é grande demais, nós nos sentimos desprotegidos, parece que nós estamos sozinhos. Mas ela estava ali com seus ovinhos o tempo todo. E os filhotes nasceram. E eles eram parecidos com a mamãe. Tudo vermelhinho, feinho, que dó. Assim é eu e você. Quando a gente chega diante de Deus, a gente acha que a gente não se parece com nada com Ele. Só que nós estamos famintos, com a boca gritando, berrando. Mesmo aparentemente, aqueles filhotes não se parecendo com ela, eles eram seus filhotes. E ela trazia alimento para eles diariamente. Eles foram crescendo, ficando cada vez mais bonitos e parecidos com a mamãe deles. Mas eles continuavam precisando dela para se alimentar diariamente. E ela nunca deixou nada faltar. E eles cresceram tanto ao ponto de eles encherem todo aquele espaço. Eu falei, é por isso. Então, ela foi diminuindo a sua quantidade de visitas. E Deus ministrou isso muito no meu coração. Eu não ia ministrar essa palavra para vocês. Ia ser uma palavra que dava continuidade à palavra do acampamento. Mas Deus ministrou isso muito forte no meu coração. Porque tudo que Ele faz é de maneira intencional. Tudo faz parte de um propósito. A visão que Ele nos dá, cara, muitas vezes você não vai entender mesmo. Sabe por quê? Porque ainda você está no ninho. Para quem esteve no acampamento, você está dentro da sua piscina infantil. E ali você está no controle. Ali você está seguro demais. Dentro de que você acha que tudo se resume àquilo. Mas a vida é muito mais do que aquilo. É por isso que eu não posso ficar no mesmo lugar para sempre. É por isso que eu preciso sair do meu ninho. É por isso que eu preciso alcançar novos voos. Há muito mais coisas para serem vividas. Muitas coisas só vão fazer sentido quando você sair do ninho que você está hoje. Muitas coisas vão fazer sentido quando você obedecer a palavra de Deus. Mesmo que não faça sentido nenhum para você. Mesmo que você tenha medo.
Se Deus te diz para você sair, sai. Se Deus te diz para você entrar, entra. Se Ele te diz para você pular fora, pula. Se Ele diz para você estudar, estuda. Se Ele diz para você terminar, termina. Se Ele diz para você casar, casa. Porque os planos que Ele tem para vocês são perfeitos. E Ele veio fora da caixa. Aqueles filhotes não enxergavam fora da caixa, mas a mamãe deles enxergava. Existe muito mais coisas para você viver. Por isso você precisa tomar uma decisão. Você acredita que aquilo que Deus te diz é verdade ou não? Qual é o valor que a palavra de Deus tem na sua vida? O que você tem escutado? Que vozes você tem escutado? O que você tem feito após escutar o que Deus tem dito para você? O que você vai fazer agora? Feche seus olhos.